Olá, rubro-negros. Começamos agora o pós-jogo de Milionários 1, Flamengo 1, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2024. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, falar sobre alguns acertos na nossa visão, sobre erros também na nossa visão. Mas vamos começar, vou passar aqui para a Mariana começar a falar. Bom, falar sobre o jogo do Flamengo contra o Milionários, o Flamengo até começou bem o jogo. Vamos começar primeiro pela escalação do Tite. O Tite optou por começar com Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz no lugar do Léo Pereira. E na esquerda ele preferiu colocar o Vina ao invés do Ayrton Lucas. Por dentro, por causa do desfalque do De La Cruz, a gente jogou com o Igor Jesus e o Pulgar. E na parte ofensiva tivemos o Arrascaeta por dentro, o Bruno pela direita e o... quem é o Bruno Henrique e o Bruno Henrique Everton e o Everton Cebolinha. Bom, então, ali o Tite optou por algumas opções. O jogo começou, o Flamengo começou bem durante os 15, 20 minutos. O Flamengo criou duas grandes oportunidades que foram numa finalização terrível do Vina, onde o Everton Cebolinha lança, o Bruno Henrique dá um toque para dentro da área e o Vina sozinho, completamente, perde o gol. Depois do Flamengo, aos 12 minutos mais ou menos, o Flamengo tem outra grande chance com o Bruno Henrique. O goleiro faz uma defesaça. A partir dos 15, 20 minutos, ficou claro que a altitude começou a atrapalhar o Flamengo e o time já não tinha o mesmo fôlego dos primeiros minutos, também não conseguia mais controlar. A partir disso, a gente viu o Milionários atacando as laterais do Flamengo, muitos cruzamentos tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. E aí a gente viu que o Flamengo tinha dois problemas do jogo. Com a bola, os dois volantes do Flamengo não conseguiam fazer com que a bola chegasse no quarteto ofensivo, Igor Jesus e Pulgar, com uma dificuldade imensa de dominar a bola, de passar a bola para frente, de girar o corpo. E sem a bola, os pontas do Flamengo não marcavam, por exemplo, os laterais do Milionários. Então ficava 2 em cima do Vina e 2 contra o Varela. Então nisso o Flamengo passou 45 minutos sofrendo, os últimos 25 minutos o Flamengo passou do primeiro tempo, o Flamengo sofrendo com esses cruzamentos da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. No intervalo o Tite foi lá e ajeitou. A gente percebeu que as laterais do Flamengo já não sofria tanto e o Milionário já não tinha tantas oportunidades. A substituição no intervalo que ele fez, que foi fundamental, foi o Alan entrando no lugar do Jesus. O Alan, sim, conseguiu, por ter mais controle e melhor passe do que o jovem, ele conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse mais controle do jogo. O Flamengo começou a trocar mais passes e sofrer menos. Nisso, numa jogada também de sorte, se a gente pode falar assim, a bola sobrou para o Arrascaeta e ele ia marcar, obviamente, o gol. O jogador fez pênalti e também foi expulso. O Flamengo ali, o jogo virava para o Flamengo ficava com um homem a mais e o Pedro marcava o gol. Bom, após isso, o Flamengo começou a controlar novamente o jogo. O Flamengo ficou trocando passes. O Flamengo deveria, por mais que seja na altitude, o Flamengo deveria ter buscado o segundo gol. Porque a gente sabe que na altitude tudo pode acontecer. O Rossi fez um passe, que não foi nada demais, no pé do Pulgar. O Pulgar errou o domínio, o Pulgar errou o corte, tentou dar um carrinho completamente desnecessário, foi driblado. O cara cruzou, mesmo que o Flamengo tendo maior quantidade de jogadores dentro da área, o Flamengo levou o gol. Isso era mais ou menos 36 minutos do segundo tempo. 35 minutos do segundo tempo. Então ali, o Flamengo já não tinha mais fôlego. O Tite mudou alguns outros jogadores e tal. O Flamengo já não tinha mais fôlego para tentar fazer o segundo gol. A realidade é essa. Os jogadores ofensivos não foram bem. E para mim, acho que um erro do Tite, por exemplo, foi não ter colocado o Ayrton Lucas na lateral. Não tem como ficar satisfeito ou feliz com esse empate, porque o Flamengo, não que o Flamengo tenha jogado futebol para merecer vencer o jogo, que realmente não fez esse jogo, só que o Flamengo, no segundo tempo, o Flamengo teve um pênalti, o Flamengo fez o gol e estava com um homem a mais, acaba equiparando um pouco, porque embora seja na altitude, a gente tinha um homem a mais, mas o Flamengo não soube aproveitar. Em alguns momentos, claramente dava para ver que o Flamengo trocava passes para tentar fazer o tempo passar, rodar a bola. Mas só que você sabe, você joga na altitude, o outro time não tem nada a perder. E num erro, numa bola parada, pode ser um gol. E o Flamengo, embora o Tite tenha dito que o Flamengo buscou o segundo gol, não. Com todo respeito ao Tite, essa não é a minha visão. O Flamengo não buscou tanto gol assim como deveria ter buscado, pelo menos. 0 pressões. Quantas finalizações o Flamengo teve depois que teve um homem a mais e depois do pênalti cobrado pelo Pedro? Essa que é a questão. E qual foi a grande chance que o Flamengo teve? Eu não me lembro.
Então, tipo, nem quando o Flamengo estava no 1-0, quando o Milionários empatou o jogo. O Flamengo não conseguiu criar oportunidade de gol. Com isso, num erro individual do Flamengo, o Milionários empatou o jogo. No final ficou bom para eles, porque eles, embora estivessem jogando em casa, eles tiveram o quê? 30, 40 minutos, sei lá, contando os acréscimos com um homem a menos, entendeu? E eles fizeram um gol tendo um jogador a menos. Tipo, você não pode tomar um gol tendo um jogador a mais. Não tem como. Além de você buscar para fazer o segundo gol, você não pode tomar um gol. Porque a gente tanto estava elogiando, o Flamengo não toma gol, o Flamengo não toma gol. Mas aí vai o Flamengo toma um gol que, porra, parece 2021, 2022, 2023. Típico gol que o Flamengo tomava nesses anos. Porque o Flamengo, em erro individual, praticamente deu o gol pro adversário. Porque o Pulgar dominou muito mal a bola e depois simplesmente deu um carrinho completamente desnecessário, ficou para trás. Depois, jogadores do Flamengo na área, que o Flamengo tinha mais jogadores, a maioria ficou só olhando. Ao invés de tentar bloquear o cruzamento, ou então, sei lá, marcar quem estava na área. Tinha 2 jogadores, com um terceiro chegando, e o cara, a bola nem dominou, ele não dominou a bola bateu nele, mas 2 do Flamengo correu para dentro, praticamente para frente do Rossi, os outros ficaram só olhando e meteu gol, entendeu? Não sei, assim, eu entendo todas as circunstâncias do jogo, as dificuldades, mas o Flamengo perdeu uma oportunidade de vencer um jogo na altitude. E que, tipo, quando que a gente vai ter uma nova oportunidade com um homem a mais na altitude? Entendeu? Se jogo em Bogotá foi difícil, imagina quando o Flamengo foi jogar em La Paz, né? Então, tipo, é complicado. Tem erros, claro, o Tite pode ter uma visão, a gente pode ter uma visão, mas pra mim tem erros aí. O Flamengo, no primeiro tempo, marcou, como a Mariana mencionou, marcou muito mal pelo lado de campo, e o Tite resolveu esse problema, e depois, sem fazer substituição, e também resolveu a questão do meio-campo, colocando o Alan, que entrou muito bem. Só que, por exemplo, ele já poderia ter feito substituições antes, porque, por exemplo, o Vina estava jogando muito mal. E ele não substituiu o Vina, não tirou o Vina do jogo. Não sei se essas mudanças no time titular têm a ver com questões físicas, pelo jeito deve ter, porque o Tite falou que tinha, acho que 9 jogadores com algum tipo de problema, provavelmente físicos. Então, ele teve uma mudança, mas por que o Vina não teve mais tempo de jogo ou outras oportunidades em outras partidas? Deveria ter tido, porque foi ele para a estreia da Libertadores ser titular. O Davi Luiz, quantos jogos o Davi Luiz jogou esse ano? 2, 3, 4 no máximo? E aí vai para a estreia da Libertadores, entendeu? O Léo Ortiz até agora não estreou, então, tipo, não deu para entender muito bem essas mudanças, mas, de novo, pode ter sido por questões físicas. A gente não sabe, a gente não convive lá dentro, não tem como saber. Só que surpreende. E, tipo, essas escolhas não deram certo, porque o Vina foi muito mal. O Igor Jesus, muito mal. Pulgar, que é o titular, muito mal. E ele poderia ter feito substituições antes. Também tem a questão do Pedro, que eu, por exemplo, não teria substituído o Pedro. Acho que o Pedro, junto com o Arrascaeta, estavam segurando bem a bola no ataque, fazendo pivô. E depois que saiu o Pedro, para botar o Bruno Henrique, o Flamengo ter 3 jogadores ofensivos de velocidade. Tudo bem, mas o Flamengo tinha um homem a mais. O Flamengo, quando você coloca assim, jogador de velocidade, é porque você busca o contra-ataque, mas o outro time tinha um homem a menos. Então, tipo, como que a gente ia ter vários contra-ataques com o outro time tendo um homem a menos? Não fez muito sentido, pra mim não fez muito sentido. E o Flamengo tinha que ter tido a bola, e o Pedro poderia ter ajudado nessa questão de segurar a bola, e o Tite preferiu botar o Bruno Henrique de centroavante. O Luiz Araújo não entrou bem, não fez nada praticamente, e o Everton Cebolinha jogou praticamente 90 minutos e nem vi em campo. Foi mal, foi muito mal. Entendeu? Vamos lá então as notas dos jogadores do Flamengo. Nota do Rossi, que voltou a sofrer gol depois de muito tempo. O Rossi, eu dou nota 5,5 pro Rossi, porque o Rossi fez, acho que, uma boa defesa durante o jogo. As outras, o Milionário finalizou 2 vezes no gol do Rossi, ao gol do Rossi. Uma foi o gol e a outra o Rossi defendeu, foi num chute de fora da área. Como eu disse, o Rossi não teve culpa no gol sofrido pelo Flamengo. Do lado direito, Varela, eu dou nota 5. Não gostei muito da partida do Varela. Deu muitos espaços. Muitos que também não era culpa dele, mas infelizmente o análise fica por cima dele, porque se a gente for analisar, muitos cruzamentos saíram do lado direito. Então, 5. Zagueiros do Flamengo, nota para a dupla de zaga. Para a dupla de zaga do Flamengo eu dou para ambos 6, tanto o Fabrício Bruno quanto o David Luiz. Eles não foram culpados no gol, eles podiam ter evitado o gol. Eles não foram culpados, eles podiam ter evitado.
No geral, foi ok, tirando um cruzamento do lado do Vina, que ambos os zagueiros estavam mal posicionados e o cara cabeceou na trave. Nota pro Vina. Pro Vina, nota 2. Partida terrível do Vina. Dá pra dizer que a gente estava assistindo Felipe Luiz contra o Olímpia. Foi muita sorte do gol. Por mais que tenha saído da direita, o gol não ter sido em cima do Vina, no caso, porque todos os lances praticamente do Milionário na partida foi lá daquele lado ali. Então, foi tanto dos cruzamentos que o cara cabeceava, era daquele lado. Os principais jogadas quando chegava nele era daquele lado. Então, o Vina fez uma péssima partida. Claro que é só o início, o Vina ainda está se adaptando ao Flamengo e tal, mas não foi bem. Notas para Igor Jesus e Eric Pulgar. Ambos também nota 2, péssimos. Igor Jesus simplesmente apanhou da bola no primeiro tempo. A realidade é essa. Não conseguia dominar a bola, não conseguia girar o corpo para receber, não conseguia passar para a parte ofensiva do Flamengo. Já o Pulgar foi horrível no primeiro tempo. E, bom, quando no segundo tempo ele estava ok, ele conseguiu estragar tudo, em que no gol do Milionários a culpa é 100% dele. Ele erra o domínio, ele erra ao dar um carrinho, ele erra no tempo de fazer a falta, quando tenta fazer a falta já está dentro da área. Ele errou tudo, o gol inteiro, dá para dizer que 99% do gol é culpa dele. Nota agora para os jogadores do lado de campo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, que o Flamengo tanto se elogia os pontas, melhor dizendo, que ajuda na marcação no jogo de ontem, não sei se por questão de altitude. Bom, dá pra dizer assim, o Bruno Henrique eu dou nota 4, porque ofensivamente ele foi pra mim o jogador mais perigoso do Flamengo, enquanto o Flamengo teve 4 não, desculpa, 5. Enquanto o Flamengo teve a bola, o Bruno foi o mais perigoso, ofensivamente ele foi bem, mas ele foi muito mal defensivamente, muito mal. Eu não sei se era uma orientação do treinador ou não, mas o Bruno não voltava para marcar. Inclusive os laterais sofreram demais por causa disso. Quando voltava, dava muito espaço. Exatamente. Não voltava... Dava muito espaço pro cara, caminhando, não forçava a marcação. Então eu dou 5 pelo que ele fez ofensivamente e nada pelo que ele fez defensivamente. Até porque nada eles fizeram defensivamente. E isso vale pro Everton Cebolinha, que é pior ainda. Everton Cebolinha também dou nota 2. Péssimo. Mal na marcação. Pior ainda com a bola nos pés. A atuação do Everton Cebolinha é pra se esquecer, a pior do ano. Ele não fez nada e foi inacreditável ele ter terminado o jogo em campo. É inacreditável, desculpa, tirar o Pedro e deixar o Everton Cebolinha sem fazer nada. Um erro muito grave do Tite. E Arrascaeta. O Arrascaeta, eu dou nota 7, foi de longe o jogador do Flamengo que melhor. Que por mais que a gente brinque que o Arrascaeta não é tão bom assim na altitude, o Arrascaeta fez uma boa partida. Então, inclusive foi o que sofreu o pênalti, é o que conseguia, sabe, dominar, pensar, passar, sabe, se movimentar nos espaços. A bola, era de longe o melhor jogador do Flamengo em campo. Nota pro Pedro que marcou o gol do Flamengo. E o Pedro eu dou nota 6,5, porque o Pedro também foi bem. Ele teve algumas dificuldades no início do jogo para dominar a bola e tal, mas se o Flamengo conseguia segurar a bola no ataque era com o Pedro, se o Pedro conseguia girar. Obviamente o Pedro foi muito bem na cobrança de pênalti e a saída dele, nossa, piorou demais o Flamengo. Vamos para a nota dos jogadores que entraram na partida. Foram 4 substituições do Flamengo. O primeiro que entrou foi o Alan. Eu dou nota 7 pro Alan. Acho que o Alan mudou a cara do jogo do Flamengo no segundo tempo. Se o Flamengo tivesse vencido, ele teria sido talvez o melhor em campo, porque o Alan mudou de verdade o Flamengo. O Alan deu ao Flamengo o controle, a qualidade no passe. Sabe? Uma precisão que com o Igor Jesus o Flamengo não tinha. Então o Flamengo conseguiu rodar melhor a bola. Próximo. Nota pro Luiz Araújo, que entrou no lugar do Pedro. Pedro, né? Luiz Araújo. Eu dou nota 3 no Fernando. É o resumo do Luiz Araújo no Fernando. Mesmo vindo do banco completamente descansado, não fez nada. Entrou pelo lado direito, mas não conseguiu fazer muita coisa. Nota pro que os jogadores já entraram, assim como coisa no final. Ayrton Lucas, no lugar do Matheus. Não dá muito para avaliar o Ayrton Lucas nem o Everton, né? O lateral direito. Porque eles entraram no final do jogo, o Everton errou um passe. O primeiro passe do Everton no jogo ele errou. Ayrton Lucas entrou, mas já era no final do jogo, foi literalmente após o Flamengo tomar o gol. Então não dá muito para avaliar, porque eles não tiveram nada a ver com o gol sofrido. E também o Flamengo já estava sem gás nenhum já nessa reta final. Tiveram muito tempo de Então para eles eu não dou nota nenhuma.
É isso. Vamos dizer, é decepcionante que o Flamengo não tenha vencido esse jogo, quando o Flamengo teve a oportunidade de vencer por ter um homem a mais. Mas é só o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores. Vamos ver o que vai vir daqui pra frente.